Olá, estamos aqui para mais um treinamento online e hoje o nosso tema é mapa fiscal, case societário da revista Modelo e outros cases também. Primeiramente queria ressaltar mais uma vez a campanha nacional Venda Mais Mapa Fiscal. Essa campanha tem o intuito de aumentar o número de fechamento de contratos, justamente agregando mais valor aí para as empresas que nós já executamos trabalho ou que ainda são clientes de primeira negociação. O mapa fiscal, ele tanto agrega valor para aquelas empresas que estão no lucro real, como também para as empresas de lucro presumido e simples. Ele trabalha a questão da gestão tributária, da inteligência fiscal para as empresas de menor porte. Então pode de alguma forma ser trabalhado como um planejamento tributário para essas empresas de menor porte. Para a sua unidade, é também interessante a venda de mapa fiscal porque gera uma receita já imediata, não somente após a conclusão do trabalho. Então é interessante para todo mundo o trabalho de mapa fiscal. Vamos fomentar essas vendas e vamos ganhar aí muitos tablets. Lembrando, 5 contratos de mapa fiscal até o final do mês de agosto, você ganha aí um tablet para sua unidade, a cada 5. Então, pode acumular. Vamos vender muito aí, pessoal. Vamos vender 15, 20, vamos usar o tablet como ferramenta de trabalho e isso aí custeado pela franqueadora que está criando essa oportunidade para você. Mas agora voltando à questão do mapa fiscal, falando um pouquinho dos cases societários. Vou fazer aqui uma ressalva que eu já fiz em outros treinamentos, mas é sempre importante relembrar. O mapa fiscal, do ponto de vista da análise societária, ele tem o cunho de gerar medidas facilmente implementáveis por qualquer empresa. Então aqui ele não vai trabalhar questões extremamente complexas, como a criação de uma holding, como uma aquisição de uma outra empresa, como blindagem patrimonial. Então são questões facilmente aplicáveis dentro da realidade da empresa. Outra questão que é importante ressaltar é que até que nós tenhamos acesso à documentação pertinente a essa empresa, até que a gente comece a executar o trabalho, faça a entrevista com os gestores dessa empresa, que faz parte, o preenchimento de um questionário juntamente com essas pessoas, até esse ponto nós não sabemos exatamente o que vai ser aplicável àquela empresa. Então, no momento da venda, eu não posso criar uma expectativa dentro de um direcionamento, porque quem vai ter competência para avaliar isso é a nossa área técnica. Então, eu não posso prometer, por exemplo, o uso de uma SCP ou algum tipo de cisão, como é o caso da nossa revista Modelo. Enfim, eu tenho que trabalhar isso de uma forma mais abrangente e genérica. Como que eu vou apresentar isso para o cliente? Vou lhe informar agora alguns exemplos que nós já trabalhamos, mas é importante salientar que a análise vai ser feita em cima da sua empresa, de forma individualizada, vendo o que é viável dentro da sua realidade para gerar uma melhoria aí no seu fluxo de caixa, uma redução no pagamento de tributos. Posto isso, vamos à análise societária que foi feita dentro da nossa revista Modelo. Você pode pegar uma revista de produtos e acompanhar por ali. Então, qual era a situação desta empresa Modelo? Ela é uma empresa basicamente de comércio e também alguma coisa de indústria, essa é a atividade principal dela, e ela tinha uma frota de caminhões própria. Dentro dessa frota própria, o que acontecia no cenário atual? Todos os custos desses caminhões, desde a aquisição, todos os custos de manutenção, de combustível, de serviços prestados por pessoa jurídica para a conservação desses caminhões, tudo isso eram despesas. Nada disso gerava qualquer tipo de oportunidade de benefício para a empresa. Então, fazendo a análise desta situação, considerando que eles tinham uma frota própria bastante grande, com mais de 20 caminhões,
foi considerada a questão de uma cisão parcial. O que é uma cisão? Cisão é a separação, aqui nesse caso de uma parte da empresa, que era justamente essa parte voltada à área de transportes. Para saber mais sobre essa questão de constituições societárias, no CAF aí agora, nesse novo modelo, você pode buscar, tem um treinamento específico falando disso. Voltando aqui ao nosso case, fazendo essa segmentação, o que ocorria então? Foi sugerida a criação de uma nova empresa no lucro real para operar a parte de transportes, ou seja, uma transportadora. Qual é o benefício que isso gera? Toda a parte relacionada a esses caminhões, ou seja, desde a aquisição através de leasing, desde a questão de serviços de manutenção desses caminhões, então se precisar levar para um mecânico, para algum conserto que for através de pessoa jurídica, tem emissão de uma nota, a própria questão dos combustíveis que são usados nesses caminhões para fazer o frete, tudo isso gera a possibilidade de tomada de crédito essa empresa estando no lucro real. Então, com isso, já existe uma redução bastante considerável da carga tributária. E para a empresa principal, qual é a vantagem? A empresa principal passa a contratar o frete desta nova empresa, dessa transportadora. A contratação de frete de terceiros também gera a possibilidade de tomada de crédito. Então, tanto ela melhora a sua operação desses caminhões, como ela melhora também, gera mais uma oportunidade de tomada de crédito a partir da contratação pela empresa principal, pela indústria e comércio, desta segunda empresa. Com isso, tem uma previsão de redução da carga tributária de R$900 mil. Somado ao fato da troca de regime de tributação, que foi indicado para a empresa principal, que operava no lucro presumido, e a indicação de que ela passe a operar pelo lucro real, que já gerou aí uma economia de R$433 mil, nós chegamos a uma previsão de economia com a aplicação dessas medidas de R$1.333 mil. Então, bastante considerável, né, pessoal? Para uma empresa que fatura 40 milhões ao ano, ter 1.300.000 disponível no seu fluxo de caixa, com certeza gera vários outros investimentos, ou até mesmo para aumentar a lucratividade dos sócios. Isso também é um ponto importante. Trabalhem dentro da hora da venda essa projeção. Se você tivesse 1 milhão, o que você faria? Você reinvestiria na empresa? Ah, não, eu compraria uma casa na praia. Ok, fomentem esse sonho, né, na pessoa. Então, eu tenho a possibilidade de fazer um trabalho aqui para você que pode trazer um retorno bastante interessante, que pode ser reinvestido na sua empresa, que pode aumentar sua margem de lucro, que pode viabilizar algum sonho que essa pessoa daqui a pouco relate durante a reunião comercial. Então, esse foi o primeiro case. Vou comentar ainda hoje com vocês mais 2 cases que nós trabalhamos também. Lembrando que nós temos inúmeros casos. Selecionei 2 de 2 formas diferentes aqui para apresentar, para ilustrar um pouquinho disso. Próximo caso, uma empresa prestadora de serviços. Essa empresa, quando nos procurou, ela presta serviços para outros, principalmente para órgãos públicos. Então, ela trabalha muito no sistema de licitações. Ela estava no Simples Nacional e dentro do Simples Nacional estava próximo de atingir o limite de 3.600.000. A partir disso, ela nos contratou para identificar qual era o melhor regime de tributação para ela, que ela deveria migrar, ou para o presumido ou para o lucro real. Porém, mais do que fazer uma análise somente do melhor regime de tributação, nós fizemos uma análise societária, onde ela teria maior ganho se fizesse a adoção de alguma dessas medidas. Então, quais medidas foram essas? A empresa era constituída por 2 sócios, pai e filho. Então, nós vamos chamar essa empresa já existente de empresa A. O que nós indicamos?
que a empresa A, ela já tinha uma série de contratos vinculados a ela. E nesta empresa A, esses contratos vinculados, eles são de receita recorrente, prestação de serviço, ganha licitação e por essa licitação ele recebe mensalmente um determinado valor durante um determinado prazo. Então, nesta empresa que já existia, como ela é de prestação de serviços e tinha um número de funcionários bastante considerável, neste caso, para ela, era de fato mais interessante permanecer no simples. Mas, lembrando que nós trabalhamos sempre com a elisão fiscal e nunca com a indicação de qualquer forma aqui de evasão fiscal que possa caracterizar algum risco, algum auto de infração para essa empresa, o que nós indicamos? Que esta sociedade entre pai e filho fosse desfeita. Então, esta empresa já existente, que ela permanecesse no simples, só que não com 2 sócios, e sim somente com um sócio operando no sistema de EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Então, esta EIRELI manteria os contratos já existentes, manteria a sua estrutura. A segunda empresa seria uma outra EIRELI no lucro real. Esta empresa no lucro real, ela absorveria os novos contratos. Como esses novos contratos, por se tratarem de licitações, eles têm uma margem de lucro muito apertada, bem abaixo dos 32%, que seria a presunção a alíquota de presunção, né, do lucro presumido. No caso, a taxa efetiva era 13%, então é mais interessante para ela operar no lucro real. Agora, sendo 2 empresas independentes, mesmo sendo pai e filho, como fazer essa distribuição de lucros ser igualitária entre essas 2 empresas? Então, aqui foi indicada que fosse feito um contrato específico de cessão de uso de marca da empresa A para a empresa B. E através deste contrato, bem amarrado do ponto de vista de constituição societária, dizia que toda a receita que fosse advinda de uma empresa seria dividida com a outra na proporção de 50%. Então, desta forma, manteve-se a mesma distribuição societária, mas agora operando com 2 empresas diferentes. Previsão de redução da carga tributária atuando desta forma, R$ 286 mil por ano. Então, mais um case aí que nós trabalhamos e que podemos citar como um exemplo. Terceiro exemplo que eu vou comentar hoje vem dentro de uma situação que nós falamos bastante do uso da SCP, da Sociedade em Conta de Participação. Esta também nós temos um treinamento específico dado pelo Carlos Royer, nosso diretor operacional, que está disponível aí no CAF e você pode depois acompanhar. Dentro desse trabalho que foi realizado, era uma empresa que comercializava diversos produtos para a indústria. Então, molas, questão de macacos hidráulicos, macacos mecânicos, de eixos, todas essas questões aí voltadas à manutenção de máquinas. Essa empresa ela tinha no seu catálogo 3.700 produtos. Esses produtos, uma parte estavam com uma margem de lucro acima da alíquota de presunção, ela estava no lucro presumido, portanto ela estava pagando uma presunção de lucro de 8%. Então uma parte estava acima, ela tinha mais margem de lucro do que 8%, e uma outra parte desses 3.700 produtos, ela estava abaixo desses 8%. O que acabava acontecendo? A margem de lucro desses produtos que ela tinha a mais do que a alíquota de presunção, acabava sendo comprometida por aqueles produtos que ela tinha uma margem abaixo, porque ela tinha que ficar sempre fazendo essa compensação, o que caracterizava de alguma forma um prejuízo em cima da situação ideal que ela poderia ter. Então, o que foi feito? Se pegou a margem de lucro por produto indicada por essa empresa,
se validou com essa empresa se ela pretendia manter todas essas linhas de produtos. Ela disse que sim, que era fundamental manter essa mesma estrutura. E a partir disso se fez uma segregação, onde foram definidos, foram categorizados os produtos com margem de lucro acima de 8% e os produtos com margem de lucro abaixo de 8%. A partir disso, se fez a criação de uma SCP, de uma Sociedade em Conta de Participação, onde foi criada essa SCP tributando pelo regime do lucro real. E os produtos onde a margem de lucro era inferior a 8% passaram a ser contabilizados dentro dessa SCP. Lembrando que na SCP tudo continua sendo documentado, não tem nenhum tipo de evasão fiscal, não está se sonegando nada, não está tirando qualquer tipo de informação, A gente está aqui só caracterizando isso com 2 regimes independentes. E a partir disso, então, o faturamento total da empresa permanece o mesmo, na casa dos 8 milhões ano, só que ela passa a ter 2 regimes de tributação vigentes conforme a sua contabilidade pela SCP e fora da SCP. Para fins de declaração, ela mantém-se no lucro presumido. Dentro da DACOM tem lá uma linha específica falando sobre tributação de SCP. Vai se fazer então a declaração desses valores. Mesma coisa lá na declaração na DIPJ. Na DIPJ vão ser atribuídos os valores de lucratividade com essa SCP através de uma distribuição de lucros. Então essa é uma outra possibilidade societária que pode ser considerada. Temos aí diversos outros casos, como a questão de criação de uma central de distribuição, de regimes especiais de tributação, mas o cunho aqui é dar alguns exemplos para o cliente e focar que são sempre medidas facilmente aplicáveis a empresas de qualquer porte. Então, não são questões que vão ficar muito bonitas no papel, muito rebuscadas, mas que são de difícil aplicação. A ideia de hoje então era essa, passar para vocês mais alguns cases societários que a gente pode trabalhar aí com os nossos clientes, alguns exemplos que vocês podem citar, e lembrem sempre que são analisadas as questões individuais de cada empresa para ver o que é mais viável na situação da mesma. Por hoje era isso, um abraço e até sexta-feira.